O programa Visão Geral, que tem por finalidade promover um debate de ideias, levando informação até o nosso telespectador. E hoje nós temos o grande prazer em receber Pamela Rezende. Quem é Pamela Rezende? Ela é especialista em processos para licenças de impostos para as pessoas com deficiência física, mental e visual. O interessante é que nós conversávamos em off, e ela que foi, durante 16 anos, ela que foi representante de uma empresa automobilística na comercialização de seus produtos, e ela notou que a burocracia era muito grande, e aí limitava também aquele cidadão ou cidadã que queria adquirir um veículo pela sua necessidade. O que ela resolveu fazer, então? Melhorar a vida desse cidadão abrindo uma empresa que facilitasse, que minimizasse o problema da burocracia. É isso mesmo, né, Pamela? É isso mesmo. Parabéns, eu sempre falo que os programas, os canais são muito importantes para as pessoas terem acesso à informação. O que falta é as pessoas saberem que têm direito, né? Eu trabalhei durante 16 anos e eu via a necessidade que as pessoas tinham de uma assessoria. Vai num órgão, vai em outro, tem muita desinformação, muita informação desencontrada. E aí eu resolvi fazer isso e me apaixonei. Existe algum oportunista nesse ramo também, não? Com certeza, tem muito, muito, muito. Inclusive agora o Confas alterou as regras, as normativas, e deficiente que tenha algum tipo de deficiência leve não vai enquadrar mais porque estava havendo muita fraude. Então, eles mudaram, alteraram para justamente evitar esse tipo de situação. Tinha alguém levando vantagem nessa deficiência, digamos assim, fraca. E aí haveria uma oportunidade do cidadão adquirir um carro usando até uma pessoa nesse sentido, é isso? Na verdade, assim, eu sempre trabalhei dessa maneira. O que eles exigiram, que agora tenha exame junto ao processo, o médico vai ter que colocar a sequela que a pessoa teve. Então, na verdade, assim, eu sempre tive muito critério em relação a isso. Eu atendo pessoalmente praticamente todos os clientes, se não a minha equipe, e a gente faz essa peneira, a gente faz essa análise, porque, na verdade, não é a doença em si. Tem muitas doenças que enquadram, mas o que vai dar direito a pessoa ter essa isenção é a sequela que ela tem. Então, assim, tem que ser muito criterioso, tem que fazer uma análise bem, bem a fundo para saber se a pessoa vai entrar ou não. Eu quero acreditar que o telespectador do Canal 14 também imagina a seguinte situação: deficiente físico, mental e visual. Como é que um deficiente mental pode dirigir um carro? Não pode dirigir um carro. Mas, por exemplo, a minha mãe tem deficiência mental severa. Eu cuido dela. Eu vou comprar o carro no nome da minha mãe e eu vou usar o carro para benefício da minha mãe. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que têm paralisia cerebral, que são interditados, né? E o parente mais próximo, a mãe, o pai ou alguém, responde por ele. Nessa situação, a gente consegue fazer o processo de isenção para o tutor comprar o carro no nome do deficiente. Pronto, foi esclarecida essa parte. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, sabe, Pamela? Por exemplo, o cidadão compra o veículo, aí dá para a filha, para sei lá quem dirigir o carro para ele. Aí ele encontra, num determinado local, alguns retardados mentais que ocupam o lugar, a vaga daquela pessoa. É uma falta de respeito, é horrível. Não é? Nossa, é horrível. Eu não tinha essa consciência assim, humana. Depois que eu comecei a trabalhar realmente com as pessoas que têm deficiência, meu Deus, é horrível.
porque a dificuldade é muito grande. Uma vez eu até quebrei a minha perna, eu tive que andar de muleta. Eu falei, é muito difícil. As pessoas não entendem a dificuldade e não tem esse respeito, né? Mas eu acho que já melhorou muito, viu? Abusam, né? Abusam. Abusam. Mas eu acho que já melhorou muito. As pessoas estão se conscientizando, Mas né? precisa melhorar muito mais, que a gente, quando vai, por exemplo, ao supermercado ou aos bancos, vou te falar uma coisa, viu, Pamela? Você deve ter notado, né? Existe um desrespeito. E aí o cidadão vê aquela desculpa, vai, só um minutinho, é uma paradinha. Eu tenho muita reclamação em relação a isso com fila preferencial para autista. Porque o autista, as mães até brincam, que as pessoas sempre falam, mas não tem cara de autista. Autista não tem cara. É aquela criança linda e maravilhosa que tem o autismo e que tem o direito à preferencial, e as pessoas às vezes não entendem. Eu já tive relatos assim terríveis de mães em supermercado, como você falou, que as pessoas desrespeitaram, humilharam, e foi horrível para os pais. Para desburocratizar isso, você criou uma empresa, porque o cidadão, por exemplo, se eu for correr atrás para poder obter a legalidade de adquirir um veículo, eu vou desistir devido, vai ali, vai lá, vai acolá. É uma burocracia violenta, não é não, Pamela? Assim, melhorou bastante, né? Antes, o cliente que tentava fazer sozinho, ele demorava mais de um ano, como você falou, desistia no meio do caminho. Eu presenciei várias situações assim, do cliente deixar de obter um direito legítimo pela burocracia. Então, assim, hoje melhorou muito. A maioria dos processos agora são online, ainda mais depois dessa pandemia. O prazo melhorou. Antes demorava muito, agora não me demora tanto. Mas, assim, eu atendi um cliente que ele tinha nascido com uma formação congênita, os pés dele eram tortos. E esse cliente, ele já estava no fim da vida. E ele nunca tinha adquirido o benefício. E era a primeira vez que ele estava comprando, ele estava muito feliz. Só que o processo não desenrolava, o carro dele não faturava, o documento nunca estava certo. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar esse senhor, um senhorzinho de Goianésia. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu fui para dentro dos órgãos, eu fui para a Receita Federal. E a auditora, na época, me adotou como filha, me ensinou tudo. Depois eu fui para a Secretaria da Fazenda, aprendi também. E aí eu falei, gente, eu nasci para isso, eu apaixonei. Eu sempre trabalhei com a área social e tudo, mas eu apaixonei. E aí eu comecei a fazer esses processos. Então, hoje a gente tem uma equipe muito bacana que desburocratiza. A gente fica com toda a parte burocrática e o cliente só fica com a parte boa. A gente tenta incomodar o cliente quanto menos possível. Tudo dentro da legislação, a gente trabalha muito correto. Eu tento, assim, trabalhar o mais correto possível. Vamos pegar para o nosso telespectador do Canal 14, por exemplo. Eu vou pegar 4 deficientes físicos com deficiências desiguais. O procedimento é o mesmo, não? Não, cada caso é um caso. Olha, às vezes a pessoa fala, Pamela, faz um site, faz uns vídeos, né? Mostra pra gente. Eu falo, olha, é muito específico. Tem cliente que ele tem uma deficiência, por exemplo, ele é cadeirante, ele teve paralisia infantil e ele é cadeirante. Beleza, e tem um outro que é cadeirante com paralisia infantil, que é outro processo, um dirige, outro não, um possui CNH, outro não, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que analisar muito criteriosamente cada situação. Nós estamos batendo um papo com muita informação aqui com Pamela Rezende, ela que cuida de desburocratizar ou facilitar a vida do cidadão que tem uma deficiência física, mental ou visual na aquisição de um veículo. Qual que é o desconto que se consegue aí, Pamela? Olha, hoje a gente consegue até 30% de desconto. O mês passado tinha carro que estava com 33%. Quer dizer, Varia. Um veículo de 70 mil, 21 mil reais de desconto. Olha, então, normalmente esses 70 mil reais, a fábrica tem que adequar o carro, né? Porque se passar de 70 mil, o cliente não ganha IPVA. Ele vai para uns 53 mil,
O desconto é muito bom. E não paga IPVA, o IPVA é isento, o que é melhor, né? As indústrias automobilísticas, no começo, eram resistentes a entregar um veículo adaptado para aquele cidadão, para aquela pessoa, não? Não, as empresas nunca tiveram. Agora, abriu, como a procura aumentou muito, então é um nicho que as indústrias estão trabalhando muito, estão valorizando muito. Antes, a procura era menor também, então não era tão trabalhado. Existia uma dificuldade, mas eu acho que era todas as partes, né? Quer dizer que aí entrou em cena a lei da oferta e procura, isso? Exatamente, a procura foi maior e automaticamente eles tiveram que adaptar. Mas hoje eu falo assim que cada empresa tem um especialista, um vendedor que atende, então o atendimento melhorou, tudo melhorou. Deixa eu entender aqui. O cidadão é portador de uma deficiência física. Aí ele vai até você, ele vai escolher a marca do veículo, é isso? Como eu trabalhei muitos anos em concessionária, eu até ajudo o cliente nessa parte. Eu vou perguntar qual é a necessidade dele, se ele precisa de um carro mais econômico, se ele precisa de um carro maior, é porta-malas que ele precisa. Então, a gente vai fazer uma assessoria nessa parte. A gente vai entender qual é a necessidade do cliente e vai falar, olha, nessa sua necessidade, nós temos essas opções. Então, eu vou auxiliar o cliente até nessa parte da escolha. Por exemplo, eu tenho deficiência financeira. Essa daí eu também tenho, então estamos juntos. Quem é que fiscaliza esse... O Confaz, né? Esse cidadão, por exemplo, ele tem que passar por uma junta médica. Ah, sim. Depois da junta médica, ele vai, por exemplo, para a Receita Federal. É tudo isso. Sim. Todos os clientes, você perguntou se o processo é o mesmo para todos. Não é. Mas todos os clientes precisam apresentar um laudo médico comprovando a doença, a deficiência. E agora, como alterou, vai ter que comprovar a sequela também. Então, depois do laudo médico, a gente passa pela Receita Federal e, em alguns casos, Secretaria da Fazenda. Nem todos. Porque tem cliente também que compra carro acima de R$70 mil. O que não precisa passar pela Secretaria da Fazenda, só passa pela Receita Federal. Mas todos passam por junta médica, todos passam pelos médicos. Médicos que vão atestar se a pessoa vai enquadrar ou não. Qual o valor que tem que passar lá na Receita? Qual o valor? Acima de 100 mil, por exemplo, não? Ah, sim. Todos passam pela Receita. A todos? Todos. Aí, na Secretaria da Fazenda, só até 70. Mas, para a Receita Federal, todos passam pela Receita Federal. Quer dizer que se eu quiser comprar um carro acima de 70 mil, não tem jeito, é isso? Não, Não, tem jeito sim. Você pode comprar. Tem cliente que compra carro de R$300 mil. Só que a isenção de IPVA, você só ganha se for para carro até 70 mil. Então, assim, se você, Pamela, eu quero todos os direitos que eu tenho. Então, a gente tem que escolher um carro até R$70 mil. E a potência tem que ser 1.0, 2.0? Não. A potência agora não. Pode ser qualquer, é o valor. 2.4, 4x4? 4x4, aí vai depender da montadora. Só não entra diesel, né? Assim, até 70 mil. Mas tem carro, igual eu tô te falando, que é 4x4, controle de estabilidade, topíssimo, 7 lugares que enquadra. Quer dizer que num passado não muito distante, a aquisição do veículo, como você tentou relatar aqui agora mesmo, era quase que impraticável até por desinformação do cidadão. Sim. Hoje ainda tem muita desinformação. Muita. Às vezes eu atendo algum cliente que tem um filho especial que fala, Pamela, eu pensei que eu não poderia financiar o carro no nome do meu filho, por ele ser menor, ele não trabalhar. Não, gente, pode ser pai, é avalista, vamos fazer o financiamento. Então, ainda já melhorou muito, mas ainda tem muita desinformação. Por isso que eu sempre parabenizo os canais de comunicação que levam informação às pessoas, que é muito importante e é muito necessário. Deixa a gente dar mais uma informação para o nosso telespectador. Você falou em idade. Tem uma idade mínima para isso, não? Não tem uma idade mínima e nem máxima. Quer dizer que se o garotinho com 10 anos, ele pode pleitear a aquisição de um carro desse? Deve. Olha, eu tenho uma cliente que a gente finalizou o processo dela, ela está aguardando o carro chegar. O filho dela tem uma doença rara
E ele tem que viver no respirador, e de vez em quando ele tem algumas complicações que ela não pode nem esperar a ambulância ou o SAMU chegar. Ela tem que colocar o menino no carro e sair correndo para ele sobreviver, que tem que ser muito rápido. E o carro dela é muito velho, muito antigo. Então, assim, o carro vai ser muito bom para ela, um benefício. Ela falou, esses dias ela teve uma complicação com ele, e ela teve que ir para Goiânia, no carro velho, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, para esse carro não quebrar no meio do caminho, sem segurança nenhuma, mas teve que ir correndo, porque não tinha uma ambulância para levar o menino a tempo. Então, deve. E o filho dela tem 2 anos. Todo cidadão portador de uma deficiência, ao adquirir o carro, tem que ser à vista ou pode parcelar? Pode financiar, pode fazer consórcio. É só Mas fazer. aí tem uma operação casada com seguro, seria isso? Não. O seguro, eu falo para todos os clientes, gente, é seguro, tem que fazer. Principalmente aqui no Brasil, o povo dirige de qualquer jeito, não tem segurança de você deixar o carro na rua e voltar, o carro está lá. Então, assim, o seguro é importante, mas não que seja obrigatório, não. Quer dizer que não tem nada obrigatório aí. Não. Ele tem livre direito de escolher a forma como ele quer proceder. Do jeito que ele quiser. Se ele Mesmo quiser. sendo 10 anos de idade, o cidadãozinho? Mesmo sendo 10 anos, porque aí o pai entra como responsável, aí a gente usa a renda do pai. Parente de primeiro grau pode ser, pode responder por ele, pode assinar junto. Eu quero acreditar que a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não sabia disso. Eu quero acreditar que a maioria das pessoas também não tinha um certo conhecimento como faz para adquirir vamos colocar veículo, né? Uhum. Isso é só para veículo. Isso é só para veículo, Ô, Pamela, por que é que, além da desinformação, o poder aquisitivo também do brasileiro impede de fazer a aquisição? Apesar que você falou que pode ser em prestações, né? Pode, e assim, a gente... as pessoas têm trabalhado para isso, então assim, eu atendo alguns clientes que me cortam o coração, que eles querem, precisam do carro para benefício do deficiente e não tem condição financeira. Eu atendo muito pessoa que tem o benefício, que é o LOAS, né, benefício continuado, que é para quem tem baixa renda e não consegue comprar o veículo, porque a pessoa que tem o benefício não pode comprar o veículo, entendeu? Porque dá acúmulo de benefício. E às vezes essa pessoa ela tem o benefício, aí o esposo trabalha autônomo para ajudar na renda, mas ela não pode adquirir porque não tem condição, ou às vezes não pode ter acúmulo de benefício. Esse acúmulo de benefícios dá um gargalo do sistema, não, opa, não? Olha, a gente tem indicado alguns advogados especialistas para entrar com o processo, porque eu entendo, porque uma das regras do benefício é o quê? A pessoa não ter condição financeira nenhuma, não pode ter nada no nome, tudo bem. Só que, como eu falei, eu tenho atendido muito cliente que precisa do carro para benefício do deficiente. Ou filho, ou pai, alguém que realmente não tem condição, mas o carro seria muito bom para as atividades de estimulação dessa pessoa, tratamento e tudo. Então, assim, a ideia é que toda a família junte e cada um com um tanto e compre o carro e beneficie esse deficiente. Só que o governo ainda não entende assim. A gente tem entrado, né? Tem alguns advogados aí brigando por essa causa. Vamos criar aqui uma estatística imaginária aqui nossa agora, só para responder o nosso telespectador ou para facilitar para ele. De cada 10 veículos adquiridos, uma estatística, supondo, quantos seriam aqueles carros ditos populares? Populares? Nossa, a venda de carro popular olha, eu te diria que seriam uns 4 aí, viu? De 10 uns 4, Que bom, quer dizer que então o cidadão, quer dizer, que bom teoricamente, eu diria, né? Porque o ideal era que todo mundo tivesse no nível mais alto, né? Teria um poder aquisitivo para fazer a compra, para fazer uma aquisição de um veículo que, né? Desse segurança, conforto, né? Eu fico tão feliz da pessoa, igual eu tenho uma outra cliente que
ela está esperando também o veículo chegar. E para benefício da filha, ela anda o dia todo, e o carro dela tá bem velhinho, então ela pegar um carro novo, melhorar de vida, melhorar a vida da filha que já se tornou deficiente, que não era deficiente, adquiriu uma deficiência, é muito bom. Pois é, eu que sou leigo no assunto, se amanhã ou depois o cidadão que tem uma deficiência física, ele quiser comprar uma caminhonete 4x4, pode? Não, picape nenhuma entra. A picape não entra. Não entra, tem que ser carro de passeio. Mas aí não é meio injusto, não, Pamela? Não, eu não vejo assim, porque veja bem, a ideia é melhorar a vida do deficiente, claro que, né? Então a picape, né, seria um carro que não vai ser muito diferente para o deficiente, não vai beneficiar a vida do deficiente. Então, assim, eu entendo que ela não enquadra, aí eu concordo. Tem coisa que eu não concordo, não. Agora, em relação à picape, porque se libera a picape, por exemplo, aí muita gente iria pleitear esse benefício justamente pelo desconto, não por ser deficiente. Vou fazer uma pergunta bem ingrata aqui, viu, Pamela? O cidadão é deficiente e é produtor rural, ele pode comprar um trator? Não. Não. Com o desconto, não. Com desconto, não. Não. Nessa situação, não. Pois é, não seria nessa situação. Quer dizer que ele não pode comprar nenhum implemento agrícola. Não, implemento agrícola não. Tem que ser veículo de passeio, veículo pequeno, assim, com todas as isenções até R$70 mil. Bom, você me falou aqui, e de repente está me aflorando aqui o seguinte, fazer outra perguntinha meio capciosa. Sim. Quer dizer que o cidadão lá tem um filho deficiente físico, mas que uma moto atenderia, ele pode comprar uma moto? Não. Moto não. A moto porque assim, por exemplo, imagina uma criança, você imagina uma criança com deficiência numa moto? Não, aí seria um espertalhão, aí seria assim, a gente tem que analisar, eu não sei se é porque eu aprendi com essa auditora, eu faço uma análise como se eu fosse uma auditora. Eu analiso toda a situação. Eu já atendi, por exemplo, um senhor esses dias, que ele queria comprar o carro no nome da avó, que nem mora na cidade, entendeu? Mora em outra cidade. Eu falei, mas você transporta, você ajuda? Ele falou, sim, a cada 15 dias eu vou lá. Então, assim, a gente tem que ser criterioso em relação a isso. A moto para um deficiente, eu não sei se é porque eu tive um acidente de moto, sou super contra. Então, não, tem que ser um carro confortável de passeio que vá beneficiar o deficiente. Bom, você que está nessa área deve enfrentar. Eu gostaria que a estatística fosse perto de zero. Mas aquele famoso cidadão da lei de Gerson querendo levar uma vantagem a isso. Olha, sabia Acabou de citar agora um exemplo aí, não? Esse me irrita. Mas a grande maioria não. A grande maioria eu tenho que falar. Olha, é seu direito. Você não está fazendo nada de errado. Vamos fazer o processo, sim, eu vou te ajudar, e você está fazendo o correto, você tá andando com a lei, é legítimo e tudo. Eu atendo pouquíssima gente que pensa só no desconto. Bom, para melhorar a vida do cidadão que quer adquirir um carro, você podia deixar o endereço aqui da claro. sua... Sim. Produção tem alguma coisa contra? Nós não combinamos nada. Obrigada. Olha, eu fico na Galeria Via Portela, na Vila Góes. Em frente ao Masílio Peixes, pode falar? Pode. O pessoal, quando fala Galeria Via Portela, na Engenheiro Portela, eles lembram onde era Doçuras da Thalita antigamente. Sempre, todo mundo lembra, a referência lá é essa. Então, eu falo assim. E eu vou deixar o telefone de WhatsApp. É 99166-2775. Eu costumo falar assim, que a última empresa que eu trabalhei, eles são japoneses e eles são muito enjoados, né, com atendimento a cliente e satisfação de cliente. É a Toyota. Então, eu aprendi muito lá. Hoje eu trabalho na minha empresa como se eu trabalhasse lá. O meu ideal, o meu intuito é que os clientes fiquem satisfeitos, que tenham um atendimento diferenciado.
é muito corrido, né, para mim. Às vezes eu não consigo atender pessoalmente todo mundo, mas assim, o que eu quero dizer é que a primeira consultoria eu não cobro por ela, para eu ver se você vai enquadrar, para eu analisar o processo, a situação, eu não cobro. E eu costumo, quase que 100% desses casos, eu só cobro se a pessoa for ter sucesso. Entendeu? Que ótimo. Às vezes porque assim, por exemplo, se você vai fazer qualquer tipo de processo, a pessoa ela não pode te garantir se vai dar certo ou não. Normalmente, eu peneiro, eu analiso, eu vejo toda a situação. Se a pessoa não for ter sucesso, eu não cobro por isso. Eu quero pedir desculpa aqui pela rouquidão, né? Eu já sou rouco normal devido a uma cirurgia, mas de repente parece que o tempo esfria, muda, e a garganta da gente fica meio complicada. Pamela Rezende, eu tenho certeza que o nosso telespectador, ela é que é especialista em processos para isenção de impostos para aquelas pessoas que possuem uma deficiência física, mental e visual. Eu tenho certeza que o nosso telespectador recebeu uma gama de informações. Eu queria agora, nesse momento, a nossa produção já sinalizou aí, Pamela, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que necessitam adquirir um bem, um veículo nesse caso. Sim. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar, eu tenho acompanhado vocês, a Eliane sempre me manda o link, eu acompanho, parabéns pelo programa. Eu quero falar para quem tem algum tipo de deficiência, gente, é legítimo, vamos correr atrás, vamos aproveitar o que o governo oferece, né? Eu trabalho com muito carinho, quem quiser me procurar, eu estou à disposição. É tão bom você adquirir um veículo e não pagar impostos, tantos impostos, né? A gente já paga tanto e o governo oferece esse benefício. Então, assim, o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, tá? Porque nós ficamos aí... Desculpa. Nós temos uma taxa tributária enorme. Enorme. E quando se fala da isenção de impostos, tem que aproveitar, né, Pamela? Eu acho assim, o brasileiro está tão acostumado a pagar que quando tem a isenção, eles têm medo. É isso que eu te falei, tem cliente assim... Ele assusta, Ele assusta, fala, mas eu tô fazendo correto? Eu tô fazendo certo? É isso mesmo? É só isso que eu preciso fazer? Sim, é isso. Então, vamos lá, vamos aproveitar. A gente trabalha com deficiente físico, mental e visual. Se a pessoa teve algum tipo de cegueira também, a gente consegue enquadrar. Tá? Tem casos muito lindos, eu sou apaixonada, eu amo participar dessas histórias, eu falo que Deus me trabalhou esse tempo todo e me colocou no lugar certo, porque hoje eu sou realizada. Pelas suas respostas, a gente nota que você vivencia o problema, né? Nossa, e assim, eu me torno assim, de dentro da casa da pessoa. Que ótimo. Eu apaixono mesmo. Tem um cliente meu que ele teve paralisia cerebral, tem muita história linda. Ele passou em primeiro lugar em administração na União Evangélica com paralisia cerebral. Fala inglês fluentemente. Que maravilha, hein? Entendeu? Então tem muita história linda. Bom, o Canal 14, o programa Visão Geral, eu quero agradecer a Pamela Rezende, porque ela deu uma prestação de serviço aqui hoje ao nosso telespectador. Muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui, viu, Pamela? Eu que agradeço, parabéns, obrigada, viu? Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378.